Olha aqui, gente, o nosso microfoninho improvisado. Super tecnológico. Não é que aí dá... Não é cringe. Ou é cringe, é cringe. Não, aqui é 5 Minutes Crafts, né? É gambiarra. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão ouvindo bem a gente, né? Se tá bem o som. Dá um okzinho pra gente, porque a gente tá com esse microfone aqui. Só pra saber se vocês estão ouvindo. Som, teste, som. Estão? Dá um joinha. A Rafa respondeu, tá sim, beleza então. Obrigada, gente. Então a gente vai, boa noite, Elci, Jaqueline. Então tá bom, meninos, vamos lá. Eu não gosto de enrolar, né? A gente já começa começando, então tá bom. Então eu vou me apresentar, né? É a Belinda que tá lisa. Ai, oi, Belinda. Obrigada por estar aqui, gente. A Belinda, ela faz parte do meu clube do livro. Muito querida, obrigada. Elas são um grupinho super unido, né? Bom, então, meu nome é Cristiane, sou autora do Currículo Linguagem Clássica, até engasguei aqui. E é estranho fazer live com a filha, gente. E a Isabela é minha filha, né? Você se apresenta, minha filha. Oi, gente, prazer. É a minha segunda vez aqui, na verdade, né? Que eu já fiz uma live com a mamãe sobre narração, faz um tempo já. Mas vou me apresentar, eu sou Isabela, a filha da professora super maravilhosa Cristiane. Tenho 16 anos e passo assim a maior parte do meu tempo estudando, lendo, fazendo crochê, que eu amo. Passando tempo com a minha família e agora, né, escrevendo. Essa nova porta aí se abriu e a minha mãe me ajudou para chegar nesse marco, né, mãe? É isso aí. Então esse foi um projeto que a gente desenvolveu, né? Eu lendo o livro lá do Ensino do Trivium, lá fala que o ideal é que o adolescente comece a trabalhar com 16 anos. Então essa foi uma forma de que a Isabela trabalhasse, né, em prol do currículo, uma coisa que ela já tem facilidade, gosta, né, Bela? Então a gente acabou unindo o útil ao agradável. Unindo o útil ao agradável como, né? Servindo o currículo, porque eu não tenho tempo de escrever tudo o que é preciso, né? Eu ainda estou escrevendo 6, para vocês terem uma ideia. Estou 3/4 pronto já, mas, né? E aí, então eu coloquei esse desafio ano passado para a Isabela para ela escrever e ela fez o trabalho muito bem. Então, o objetivo aqui é desenvolver habilidades dela, né? Mas também para que ela use essa capacidade dela de escrita, de ensino. A Isabela tem essa capacidade de ensino, gente. Ela é uma excelente professora, já. E disponibilizar esse material para as crianças já para preparação para retórica, já que o nosso trabalho aqui é o trivium, né? Então a gente ensina a gramática da linguagem, a lógica do linguagem clássica 2 ao 7, a gente tem o escrito até o 5, com o curso de narração que já trabalha a retórica, e a Bela agora também com esse início aí do currículo de retórica, usando Progin nas Mata, tá bom? Mais alguma coisa? Foi um projeto bem novo para mim, né? Que eu nunca tinha feito algo dessa magnitude. E a minha mãe me ajudou muito, né, nesse processo, que foi a ideia dela, né? Realmente de eu criar algo novo, né? Mas foi bom, acho que algo importante falar aqui que eu também aprendi muito, né? E algo que eu aprendi nesse processo é que a retórica é para todo mundo. Então, eu espero aí que você que talvez for comprar esse livro, né, que for, ensinar, você tenha em mente também que você vai aprender enquanto está ensinando. Porque eu escrevendo, eu aprendi um monte de coisa, aprendi um monte de fatos legais. Quando eu estava pesquisando, principalmente, ali as fábulas, foi maravilhoso, assim, uma experiência única. E eu acredito que é aquilo lá, a retórica, ela não tem idade, é para todo mundo. Então,
Só para deixar isso claro, né, que o aprendizado não tente limitar só para os pequenos, para as crianças, mas que você também esteja aberto a aprender o que o livro ensina, porque é uma linguagem assim, né, fábulas são assim fáceis, todo mundo entende, então acredito que você também vai se surpreender aí. Pronto, é isso. Então é isso mesmo, ela resumiu. É bem o princípio clássico pedagógico que é ensinando o que se aprende, a Gaia falou aqui, é isso mesmo. Então é isso, né? Quando eu propus, eu senti isso no meu coração de Deus, proporcionar isso para Isabela, esse aprendizado envolveu tudo isso, né? Envolveu ela se dedicar, ela pesquisou os textos, uma graça, gente, né? Aquele texto seco, né? A gente comprou um livro nos Estados Unidos, ela traduziu esse texto, né, filha? Ela escolheu, ela fez curadoria de todos os textos, ela desenvolveu os exercícios, então é uma visão também de adolescente, né, diante desse texto. Eu acho que vocês vão gostar, vai ser muito proveitoso aí para os estudos das mães, das educadoras, educadores e das crianças também, tá bom? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então tá bom. Se vocês tiverem dúvida, marquem aí ou manda Meu Deus, hoje eu tô na interrogação. Aí no final a gente tira a dúvida, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tirar esse negócio aqui agora, vou pringar, senão eu não consigo fazer, gente. É a idade, tá? O foco. A perimenopausa aqui, tá bom? Então vamos. Então eu vou ler aqui para vocês o que é Progin nas Matas. Progin nas Matas são exercícios preliminares de retórica, tá? Quem inventou? Os gregos, os romanos aprimoraram, tá? Porque um cidadão romano, ele tinha que ser treinado em Progin, desde os 12 anos, os meninos, né? Então essa palavra ela é estranha e difícil, porque ela deriva do mesma raiz de ginásio e ginástica, Progin ou Progin. Meu professor Christopher Perry fala Progin, eu falo Progin, porque aprendi com ele, né? Então vem de ginástica, tá? Essa raiz significa exercícios preliminares. O objetivo dessas lições é preparar estudantes para a retórica, que é a arte de escrever bem e falar persuasivamente. Aqui eu quero pontuar isso, muito importante. Nós vivemos num mundo coberto de sofistas, pessoas que usam a arte da retórica para enganar. Nós temos que ter a consciência e a plena responsabilidade de que formamos nossos filhos para que eles convençam as pessoas da verdade. Então, Progin, o objetivo de se estudar retórica é ensinar a esse aluno se expressar muito bem, escrevendo, falando, para convencer da verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então isso é muito sério. A gente não está aqui brincando de currículo, a gente não está aqui brincando de ser crente, a gente não está aqui brincando de ser cristão. A gente de verdade entende que a educação ela deve ser norteada pela cosmovisão cristã, tá? Tudo bem? Então esse método assume que os estudantes aprendem melhor lendo excelentes exemplos da literatura e pelo aumento de suas habilidades através da imitação. Nós fomos feitos para contemplar, nós fomos feitos para criar. Deus colocou essa questão do contemplar para criar, não é? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, não tem coisa melhor do que você pegar o seu aluno e ensiná-lo a imitar os grandes. Progin é isso, tá? Escritores de sucesso que estudam grandes escritores, oradores de sucesso estudam grandes oradores. Ninguém é um bom orador sem estudar um excelente orador. Então, não tem como ser um bom escritor sem contemplar, imitar um bom escritor, tá bom? Então isso é Progin.
Lá no meu canal do YouTube tem uma série lá sobre proguinha, é só assistir, falo sobre CREA. Eu tenho um módulo também no curso de narração sobre confirmação e refutação. Tudo isso é proguinha, tá? Vamos falar das fábulas. Ela vai falar, tá, gente? Eu só tô dando essa introdução aqui mais técnica, tá? A gente vai falar então um pouquinho das fábulas. O que é uma fábula? Fábula. Então, a gente vai fazer exercícios em cima de fábulas. A fábula é uma história pequena e seus personagens são animais, tá? Ela tem um preceito moral. Então, veja, e tem as nuances do texto. Às vezes, você já proporcionar isso para um aluno de 8, 9 anos, enriquece muito. Por quê? Porque ele começa a ter esse olhar, essa percepção das nuances, tá? Então, é a primeira etapa de proguinha. Por quê? Porque é mais simples. É um texto mais simples, tá? E é isso. A Isa usou as fábulas de Esopo. Eu li no livro lá da Flor do Laço, o professor Cleófano fala que, na verdade, começou na Índia, mas o Esopo foi quem passou essa tradição das fábulas lá na Grécia, tá? Até porque tem teorias de que ele era homem nas... Só uma coisa, gente, é porque também esse negócio que ela tá falando é que tem teorias, né, não se sabe ao certo, mas de que Esopo, ele era africano, né, ele era um escravo que veio da África e ele foi levado para uma ilha lá na Grécia. A gente fala sobre isso um pouquinho no início do capítulo 1 e, né, mostra bastante dessas, enfim, dessas culturas, né, que você tá falando. Só um adendo. Ah lá, não sabia, tá vendo? Tá vendo que ela fez mesmo um trabalho de profundo? Eu não sabia disso, tá? Então, quais são os elementos, né? A gente tem uma narrativa, que é uma história curta. A gente tem uma máxima, que são lições de prudência prática, de experiência, desprovidas muitas vezes de otimismo e que nos mostram quais são as exigências e as cruéis realidades da vida. Então, isso tudo ajuda na formação do imaginário, né? Às vezes o aluno passa por uma situação parecida, se lembra, né, daquele texto, aquilo é um remédio, né? Ensina essa questão, às vezes é desprovida de otimismo mesmo, é uma realidade bem crua, mas usando os animais, né? Então é bem interessante. Ela tem um sentido simbólico, a fábula. Então, o que eu falei, ela não é algo que é pronto, ela não é um texto informativo, ela é um texto simbólico. Então, por exemplo, a pintura satírica, ela é, né, uma pintura satírica da sociedade do tempo que foram compostas. Então, um simbolismo do leão, por exemplo, que era o rei. O tigre, o leopardo, o lobo, nobres e senhores da corte. O urso, fidalgo camponês. Raposo, macaco, artesãos bajuladores. Olha que interessante, né? O burro, a cabra, o carneiro, o povo, o povão. E o gato de pelos sedosos, o magistrado. Tá? Então tem também essa questão do sentido simbólico, isso é muito importante. Tá? E o segundo ponto é que é uma pintura de toda a humanidade. É um texto antiquíssimo, mas que ainda nos ensina. É muito real. Aqueles exemplos ali que a gente se depara no texto não caiu de moda, é tudo muito atual. Por quê? Porque retrata a humanidade, tá bom? Minha parte é essa. Agora deixa eu passar aqui para ela. Se vocês tiverem dúvida, eu falei aqui, né? A gente pode esperar no final. A gente vai falar no final. Coloca na interrogação, tá aqui embaixo aqui uma interrogaçãozinha. Você pode mandar sua pergunta lá, tá bom? Fica mais fácil depois pra gente achar, tá bom? Calma aí, gente. Então, isso aí que a mamãe falou, assim, falou tudo, né? Não tem mais. Falaria exatamente a mesma coisa. Acho que isso, às vezes a gente acha que retórica é algo complicado, que é um negócio que, nossa, é muito difícil, é um negócio que não é acessível, e não. Ainda mais, né, quando a gente começa a meio que destrinchar, a gente entende como funciona, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que é a prognosmata quando a gente fala de trabalhar com fábulas, né?
Um dos primeiros pontos que a gente tem aí é a narração, que é muito importante, gente, porque retórica, imagine, não é só escrever bem, é falar bem, é se comunicar bem de todas as formas. Então, quando a gente olha aqui para esse ensino, ele vai te ensinar como você fazer isso. Porque eu acredito que você já deve ter conhecido alguém que fala muito bem, se expressa com os outros muito bem, mas tipo, na hora de escrever fica um negócio embaralhado, maçante. Então, o Progin, ele tem esse negócio de tentar te alavancar em todas as áreas, para você não ficar manco em um ponto específico. Então, a narração, ele tem essa questão de você sempre falar, porque quando você fala, você marca mais aquilo na sua mente, né? Você foca aquilo nos pontos principais, você lembra de uma forma melhor. Então, por exemplo, se você for recitar algum texto, você for falar alguma coisa em público, quando você tem a narração como hábito, aquilo já vai ser mais fácil. Entendeu? E eu acho que até o curso de narração da mamãe, ele faz um belo comparativo com essa parte, porque ajuda uma criança que ela já tem estudado narração há muito tempo, vai ter ainda mais facilidade quando chegar aqui, entendeu? Segundo ponto, análise da moral da fábula. Acredito que esse seja um dos pontos mais importantes, porque a fábula, ela tem como princípio, como objetivo, ensinar uma história, né? Ensinar por meio de história algo que é verdade na nossa vida, que nem a mamãe falou, né? São coisas que, mesmo assim, a situação sendo ali com animais, não sendo uma situação real, a gente sabe que na vida real a gente vai encarar com aquilo. Então, a criança, o aluno, ele precisa analisar e encontrar aquilo ali, entendeu? Porque a moral, ela tem um ponto principal para entender todos os outros pontos que a fábula nos traz. Uma coisa que a gente vai ver no livro, e é um dos exercícios, é trocar e analisar sinônimos e antônimos. Porque o que isso ajuda? O que isso, né, enfim, ajuda aí no ensino? Você tem um aumento do vocabulário. Porque uma pessoa que ela tem um vocabulário muito pequeno, ela não vai conseguir se expressar bem, entendeu? Uma pessoa que toda vez que ela quer falar de algo que é bonito, ela só fala bonito. Ah, fulano é bonito, aquilo é bonito, tal, fica muito escasso. Então, aqui a gente força esse pensamento de, não, o que eu poderia usar aqui? Por exemplo, no caso do bonito, tem o belo, tem o maravilhoso, tem muitas palavras aí que ajudam o nosso vocabulário a ficar mais rico. E aí, um ponto que a gente tem muito presente também são os personagens. Que nem a mamãe falou, cada personagem ele tem um simbolismo muito evidente para a história, né? Não é algo que fica subentendido, não. Cada personagem tem o seu papel. Então, o aluno ele precisa ter ele precisa entender esse ponto e precisa conseguir. Ai, meu Deus, gente, estou me perdendo aqui um pouco. Tenham paciência comigo. O aluno, ele precisa pensar em como ele pode manejar esses elementos, sabe? Transformar, mudar. Por exemplo, às vezes, substituir. Você pega uma fábula que por exemplo, que a gente vai ler daqui a pouco, a Caranguejola e seu filho. E tem aqui, como é que você pode falar essa mesma fábula, colocar a mesma moral, mas com personagens diferentes, sem mudar a história principal? Ou talvez você transformar um personagem secundário em protagonista, mas deixar aquilo lá com a mensagem que a história quer passar. E assim, você pode até pensar, nossa, mas por que precisa ficar mudando essas coisas? Porque isso ajuda ele ter uma eloquência maior, o aluno ele consegue se comunicar de formas muito diferentes. Ele não fica só centrado em uma coisa, que fica totalmente batido. Isso acaba entrando naquela questão do multa ou não multa, né? Porque o aluno, ele entra na história. Ele tem que fazer análise do personagem. Qual seria um animal similar? Por exemplo, se eu tenho um animal numa fábula da Raposa e as Uvas, qual outro personagem eu poderia substituir por raposa? Eu não posso pôr um coelho. Um coelho não condiz com a astúcia, com a questão ardilosa da raposa.
eu tenho que procurar um animal similar. Então, tudo isso enriquece muito esse exercício preliminar de retórica. O meu aluno não está tirando da cachola lá, escreva sobre as suas férias. Não, ele está pegando um texto de Esopo, ele está fazendo essa análise, ele está pensando. Charlotte Mason dizia que o aluno tinha que ter no que pensar. Isso requer um exercício cerebral do nosso aluno. Ele tem que entrar naquela história, ele tem que raciocinar. E isso para uma criança, e a criança tem imaginação, né, muito aflorada, isso é muito bom, é muito bom. Obrigada, mãe. Isso até nos leva para o próximo ponto, que eu acho que é o meu favorito, que a gente põe em prática a nossa imaginação, como a mamãe falou, que é a reescrita da fábula. Quando a gente chega aí nos finais dos capítulos da prática, o que a gente precisa fazer? Nós mesmos, com a nossa imaginação, com aquilo que a gente acha interessante, transformar a fábula, colocando outros personagens, adicionando características, né, dando... Muitas vezes a gente vai falar da amplificação da fábula. O que é isso, a amplificação? É você pegar e adicionar mais coisa que, mesmo não sendo totalmente essencial, vai dar aquela encorpada, vai deixar o texto mais rico, vai deixar o texto mais legal. E eu acho muito interessante isso, porque aflora, que nem a mamãe falou, né? Aflora a nossa imaginação para a gente conseguir criar. Porque é que nem ela falou, não adianta você querer criar a partir do nada. Porque se você não tem uma base forte, não tem como você criar nada que se sustente. Mas se você colocar a sua imaginação, os seus planos numa base que funciona, que fábula tem a mesma forma, mas funciona. E aí a pessoa usa aquilo e vai entendendo, começar a entender como é que funciona, sabe? Isso é muito legal. E também, assim como tem a amplificação, tem o sumário, que no livro eu coloco como sumário, que é quando a gente pega a história amplificada e o aluno ele tem que perceber o que não é essencial e diminuir, para ficar só aquilo lá que ficar um negócio sucinto, só o que é importante. E para que a gente faz isso, né? É bom ressaltar. Porque, às vezes, você está lendo um texto que está muito maçante, está um negócio assim, que você precisa dar uma de editor e cortar o que não está funcionando. Isso aqui deixa o raciocínio crítico, o raciocínio lógico, né, em ação, para o aluno ver o que está dando certo e o que não está. Para ele ter esse olhar, entendeu? Acho que todo o Progin, né, mãe, ele é muito sobre isso, sobre o aluno ser autodidata e entender o que funciona e o que não funciona ali na escrita, na hora de falar, né? E no final também volta até um pouquinho, né, o primeiro ponto da narração, vocês veem como está tudo interligado. É a leitura em voz alta das fábulas. Porque quando a gente lê em voz alta aquilo lá, também não é de qualquer jeito. Você precisa ter uma postura, você precisa olhar para o seu público. Elocução. Dicção. Não dá para você chegar lá na frente tudo assim, ó, corcunda de Notre Dame, falar padre. Tipo assim. Né? Ficar com maneirismo de linguagem, não dá, tem um jeito certo. Então, mais pra frente, né, aqui também no livro a gente tem isso, porque também, por exemplo, tem gente que fica nervosa na hora de ler em voz alta ali, né, de falar coisa na frente de todo mundo. Então, o Progin, ele tem esse papel realmente de capacitar o aluno para ele ter segurança na hora de falar, dele saber o que ele está falando, né, dele convencer, de fazer, né, conseguir se comunicar bem em todas as áreas da vida, né? Às vezes a gente olha aqui, é só uma matéria escolar, mas não, é algo que você leva para a vida, para quando você for escrever algum texto, você for falar com um amigo, né? Eu acredito que, eu até ia falar que eu e a mamãe, né, ela ensinou pra gente retórica, assim, com esse método, uns 5 anos, né, mãe? Foi. A Rafa ainda estuda, né? A Rafa ainda estuda, ela parou no passado. E, assim, foi muito bom porque eu aprendi a escrever melhor. Eu lembro quando eu ainda estava na escola, eu me sentia frustrada, porque eu, às vezes, tinha tantas ideias malucas, assim, de escrever e tal. Nossa, vai ser muito top. Só que quando eu colocava no papel, ficava horrível, ficava muito vergonhoso e eu desistia. Porque, falando, eu não sou boa.
por que eu vou continuar? Só que eu percebo, né, depois desses 5 anos, eu acredito que ainda tem muito para aprender, mas já eu vejo uma mudança, sabe? Eu vejo algumas coisas que eu escrevi no passado, nossa, como mudou, como a minha percepção, né, a percepção muda. Então, eu acho que é isso, né, sobre essa transformação de mente, e é isso, gente. Deixa eu falar um negócio. Ontem, a Rafaela falou assim pra mim, mãe, tava perguntando das provas, né, de SEJA e vestibular. Ela falou, mãe, vai ter prova de física, química, biologia? Eu falei, vai, mas isso você não se preocupa, você vai aprender a fazer prova para essas matérias, não tem problema. Ela falou, mãe, que estranho, né, porque vamos supor que eu não siga a carreira nessas áreas, né, mas o português e a matemática sempre vão me acompanhar. Ela falou isso, né? Então, a formação na linguagem, né? Uma boa formação, na verdade, que a gente fala das artes liberais do Trivium, são as artes da linguagem. Quando a gente fala de Trivium, a gente está falando das artes da linguagem, que é a gramática, a lógica, a retórica. Então, quando a gente trabalha bem essas 3 áreas, realmente a gente está deixando esse aluno livre. Hoje, a Isabela praticamente estudou sozinha, mas por quê? Porque foi muito bem fundamentado, principalmente a fase da gramática e da lógica. Quando chegou na fase da retórica, ela tem autonomia. Justamente por quê? Porque o fundamento foi muito bem feito. Então, aqui a gente está falando de um livro para 8, 9 anos, bem tranquilinho, né, interessante, engraçado, e tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida de vocês, tá bom? Você vai ler? Aí, mostra a capa. Então, deixa eu explicar. O livro tá no site já, tá? No cristianelias.com. Essa live também a gente vai colocar lá, vai ter no meu canal do YouTube também. Ele está sendo vendido direto lá pelo link da editora, tá bom? Com preço amigável, tá certo? E é isso. Ela vai ler então agora? Pode ler, filha. Tá bom. Ela tá gostando tanto da capa. É que eu daqui. Acho que agora é bom você... Será? Você quer que eu vá mostrando assim? Não, vai lendo. Ela vai ler um pedacinho aqui pra vocês, tá? Esse é o primeiro capítulo, gente. E é algo que eu acho importante ressaltar também, que quando eu fui pegar as fábulas, eu tentei pegar fábulas assim meio desconhecidas, né? Porque normalmente quando a gente pensa em fábula, a gente pensa nas mesmas 5 histórias que todo livro tem, né? E às vezes acaba ficando meio repetitivo. Então, eu acredito aqui que pelo menos uma história aqui você nunca vai ter lido ou visto na sua vida. Eu não conhecia. Ó, essa aqui é da primeira lição, que se chama O Jovem Caranguejo e a Sua Mãe, tá bom? Por que diabos você anda de lado desse jeito? Disse a mãe caranguejo para o seu filho. Você sempre deve andar para frente com seus dedos dos pés voltados para fora. Me mostre como andar, querida mãe, disse o pequeno caranguejo obedientemente. Eu quero aprender. Então, a velha caranguejola tentou andar para frente. Porém, ela só conseguia andar de lado, como seu filho. E quando ela quis virar os seus dedos para fora, ela tropeçou e caiu com o rosto no chão. Não diga aos outros como agir, a não ser que você seja um bom exemplo. Vocês gostaram dessa fábula? Gente, eu admito que eu achei bem interessante. Eu também gostei. E a ordem dos exercícios é basicamente aquilo que eu já li, gente. A gente tem uma parte da narração que vai pedir com que o aluno leia toda a fábula da memória e ele dá aqui a primeira frase para ajudar ele a se lembrar, tá bom? Depois a gente parte para
retórica, que eu acho interessante, porque são perguntas que a gente tem e elas não têm uma resposta específica. É aquilo de conversar com o tutor, o professor, né, quem vai estar ali auxiliando, para o aluno discutir, debater aquilo que ele acha, sabe? Não tem uma questão de certo e errado, vai mais do que ele tá entendendo ali na hora. Depois vem os exercícios, que eu acho muito, muito legal essa parte, eu achei muito legal de fazer e acredito que quando vocês forem fazer vão achar legal também. Por exemplo, aqui a gente vai ter, primeiro exercício, circular na fábula qual é a ideia principal. Isso é bom. Isso é bom porque ele precisa encontrar, tem que já raciocinar para o que é o principal. Aí, por exemplo... a gente tem vários exercícios aqui que você, por exemplo, aqui, o exercício 4. Circule o adjetivo que descreve melhor o caranguejo. Por que você acha que essa é a melhor palavra? E aí vai estar aqui, preguiçoso, feliz, obediente, confuso. Vai ter várias dessas questões que o aluno ele vai poder escolher, vai ter que escolher uma das 4. Aí tem a parte praticando a escrita, gente. Essa parte para ele copiar certinho frases, sabe? Para ele pegar curiosidade. Tem aqui nessa parte um trecho onde o tutor ou o professor vai ler um texto sem o aluno ver. E aí o aluno vai ter que escrever enquanto ele ouve, entendeu? Esse exercício eu acho muito legal, que eu coloquei várias curiosidades também. Aí depois disso a gente parte isso aqui, né, para escrever. Isso, obrigada, mãe. Mas a gente também, como é praticando a escrita, vai, né, mudando alguns pontos centrais da fábula. Por exemplo, aqui no exercício 4 do praticando a escrita, o aluno vai ter que refazer a fábula com outros personagens. Um exemplo aqui, a mãe aranha desdenha das teias circulares do seu filho. Então você pega um outro animal para colocar aquilo que é a ideia central da fábula original. Como se fosse, então, a criança vai imitar esse mesmo texto, só que usando a aranha. E aí, usando a aranha, como exemplo aqui que a Isabela deixou, tem as particularidades da aranha. A aranha anda de lado. A aranha aqui, ela colocou da teia. Então, isso tudo vai formando a lógica do texto para aquele personagem, certo? E o aluno, ele tem que raciocinar nisso, ele tem que pensar na aranha. Às vezes ele tem que pesquisar a aranha. Qual o comportamento da aranha? Como que é a teia da aranha? Entende? Tudo bem? Então é isso, né? Isso. E aí, depois que o aluno tiver feito a sua nova fábula, que é uma nova fábula, né, gente? Ele vai apresentar. Ele pode falar tanto para um amigo, para um pai, para o tutor, né? Ou ele pode gravar. Em algumas dos outros capítulos, porque como é o primeiro capítulo, ele é mais básico. A gente vai ter capítulos de amplificação e sumário. Então, vão ter certos capítulos onde, nessa parte que o aluno tem que reescrever a fábula, ele vai amplificar, entendeu? Ele não vai só mudar os personagens, ele vai amplificar. E tem outros que ele vai ter que diminuir na fábula, entendeu? Então, vai meio que alternando aí. Mas, no geral, a espinha dorsal aí é basicamente a mesma coisa. Tá certo, gente? Deu para entender, né? Eu vi aqui vocês dando um monte de elogio para Isa. A gente agradece, fica feliz demais. Glória a Deus, o Senhor seja louvado por isso. E assim, então se vocês tiverem dúvida, manda lá na interrogação, a gente vai começar a ver aqui. Então a Rebeca perguntou: quantos textos serão trabalhados? São 11. Vê só a lição 8, porque eu acho que a lição 8 não tem. Eu acho que a 8 não tem mesmo. Né? Porque só. Então acredito que sejam 10, viu, gente? São 10 textos que a gente vai ensinar aí. Então, deixa eu escolher essa pergunta. Aí, Leituras e Suspiros perguntou: minha filha tem 13 anos, estamos terminando linguagem clássica 3, pode usar junto? Pode usar junto, tá? Ele é começo 8, 9 anos, tá bom? Sem limite de idade, tá? Até se você tem aí quase a minha idade, 47 quase, pode usar, sem problema,
Eu até acho mais legal, porque às vezes, né, ser adulto quer, sei lá, escrever alguma coisa, assim, inovar aí na vida e tipo, eu acho que esse livro ele é bom porque ele é fácil de entender para todo mundo, né? Aí a Jaqueline perguntou, para crianças com 7 anos, quase 8, seria bom já iniciar com o livro? Já dá, tá? Ele é bem amigável para essa faixa de idade, tá bom? A gente recomenda sim. Bom, aqui não tem mais pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? A Rebeca gostou da sua narração, que é a sua elocução, né? Que foi a leitura do texto. Mas percebam, gente, então, que quem fez o meu curso de narração e está aplicando, vamos supor que você comprou meu curso de narração, tua criança tem 6 anos, né? A gente tem lá todas as regras de como fazer essa narração oral ao longo do tempo. Isso aqui vai tirar de letra. É um texto na tua rotina que você pode colocar para narrar, tá? A Gisele perguntou, um adolescente de 14 anos pode se beneficiar deste livro também ou seria muito infantil para ele? Gisele, não, porque como a gente disse aqui no começo da live, eu falei aqui, ó, que as fábulas são uma pintura de toda a humanidade. Então a gente viu aqui o caso da caranguejola. Eu já não fui caranguejola com você, Isabela? Pode responder. Eu acho que sim, gente, né? Então, Esopo escreveu lá atrás, mas é super atual, tá? Não é um exercício gostoso de fazer. Ele não é maçante, né? Não é maçante, assim, não assim, não deixa a criança parecer para a criança que é imbecil. Não é. Não importa a idade, tá? Ele é um exercício super interessante para se fazer, eu acho. E respondendo a sua pergunta também, num adendo aqui, eu acho legal porque quando eu estava, né, falando por mim, quando eu estava escrevendo um livro, eu pensei que seria um livro que eu gostaria de estudar, entendeu? Porque é aquilo lá, a fábula é muito versátil e o jeito que eu tentei escrever um livro foi de uma forma que ficasse assim, mais amigável para todo mundo. Então o aluno ele vai descobrindo junto, sabe? Independente da idade dele, da maturidade, ele vai conseguir colocar aquilo que ele acredita, que ele pensa, né, da imaginação dele, conforme a faixa etária. Justamente. Tá bom? Ó, Leituras e Suspiros perguntou, vem mais livros de retórica por aí, Isabela? Será? Será? Fiquem aí para as novidades, né? Vamos ver. Eu acho que vem. Vamos ver. Se vocês gostarem bastante, né? Oremos, meninas, oremos. Vamos ver a próxima. Eu sei que deve ser a Belinda. É a Belinda, né? Ele vem com as respostas, Isabela? Vem sim, gente. No final do livro, ele tem todas as respostas marcado lá. E algumas respostas, né, que tem que escrever, tal, tem o exemplo de resposta. Então tem sim, para todos os capítulos tem as respostas. Isso. Peraí, deixa eu só apagar da Belinda. E a Lorene perguntou, por onde comprar? Então, no meu site, tem aí no Linktree, a bio, né? Vai abrir lá aquela caixinha preta, tem um monte de botão e lá tem site. Ou você procura por cristianeelias.com, você já vai entrar no site, vai estar já a capinha do livro. É bem diferente dos meus livros, que são tudo com arquitetura. Tem umas pessoinhas aqui. Teve até uma coisa bem interessante desse livro, da capa, que eu que fiz a capa junto com ela. Mas ela já tinha pegado uma imagem para fazer, eu não sabia. E aí eu peguei e falei, vou fazer a capa. E fui procurando lá, achei a capa, fiz. Quando ela viu, ela falou, mãe, era a mesma imagem que eu tinha separado. Então, realmente foi uma conexão, né, filha? Foi uma cristocidência. Foi verdade. Tá bom? Então, lá no meu site tá lá. Vocês vão comprar direto com a editora, até uma editora print on demand. Então, você compra e fica, acho que 7 dias para produzir e você recebe na sua casa, tá bom? Livro físico. E é isso. Espera aí que acho que tem mais pergunta. Eita. Bom, a Fer Barioni perguntou, as crianças que não têm narração bem fundamentada conseguem fazer as atividades?
Olha, eu acho que consegue, mas assim, não vai ser assim com uma facilidade tão grande do que uma criança que já está estudando há muito tempo. É claro que o livro ele vai tratar disso, né, como se a criança nunca tivesse visto, então não vai ficar uma lacuna, só que, né, se ela já tiver uma base, né, já fica mais fácil. Não é que esse livro vai ficar difícil para quem não tem, mas para quem já tem o treino vai ficar mais fácil. É porque a narração, gente, até o nome do meu curso é Narração, a Alavanca da Retórica. A narração é algo que está dentro de Progin. E ela prepara esse aluno para a retórica. O aluno que narra bem, ele vai ser um bom escritor, tá? Ele também está imitando, só que ele está imitando um excelente autor, tá? Mas, assim, tá o curso também disponível para compra o tempo todo. Eu acho, né? Eu fiz ele, demorei aí 6 meses para montar o curso, porque eu realmente entendo que ele é extremamente importante nessa trajetória das artes liberais, da linguagem, tá bom? Mas dá para usar o livro, sim, se você souber sentir essa dificuldade de fazer a narração da forma correta. Eu acho que é basicamente... Que é normal, né? Tudo que é novo vai ter uma dificuldade no início. A Rezago 2212 disse: meu filho tem 10 anos e usamos o Linguagem Clássica 1. Beleza, estamos amando, vamos usar esse com ele também. Ai, que bom, maravilha, que bom. Obrigada! Que bom que vocês estão gostando da Linguagem Clássica 1 também. Vocês estão assistindo as aulas lá no YouTube? O que vocês estão achando? O pessoal está gostando. Que bom, né? Fico feliz, glória a Deus. Vamos ver agora. A Ana Terharpa disse: os livros, né, do Linguagem Clássica dão sequência às próximas fases de Progin Marta após a narração? Então, Ana, esse é o primeiro livro, tá? O currículo inteiro de Progin envolveriam 12 livros. Se a Isabela topar, ela vai escrever o próximo de narrativas. Provavelmente narrativas bíblicas. Então, o livro vai ser em cima... Provavelmente, eu não discuti isso com ela ainda, mas do livro de Gênesis, tá? Então, a criança vai escrever, claro que com um texto mais maleável, provavelmente na nova versão transformadora, mas vai fazer os exercícios de Progin em cima dos textos bíblicos. Mas aí depois tem o quê? Depois é CREA, né? Acho que é. É o que é? Tem 2 de narrativas, depois tem CREA, depois tem confirmação e refutação, depois common place, que é senso comum. É muita coisa, galera. Muita coisa. Mas é um primeiro passo, tá? É um primeiro passo. E assim, né, só para deixar claro, o Linguagem Clássica é gramática, né, e assim, os nossos livros de retórica são outra coisa, tá bom? Só para não confundir. Deixa eu explicar. Então vamos lá, Linguagem Clássica 1, eu estou falando do Trivium, tá bom? Linguagem Clássica 1, a gente vai aprender o quê? A morfologia da língua portuguesa, que são as 10 classes gramaticais, a essência das palavras, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, para a faixa etária adequada. Então o verbo também, eu restringi, porque a gente está falando de um currículo, tá? A partir da Linguagem Clássica 2 ao 7, eu estou escrevendo 6. Esse ano, se Deus quiser, sai o 6. A gente trabalha o quê? A dialética, a lógica da linguagem, tá? O que é isso? É a correlação entre as palavras. Como que eu vou saber a correlação entre as palavras se eu não sei o que é cada palavra? O meu aluno sabe o que posso ter, que classe gramatical eu posso ter no meu sujeito. O meu aluno sabe. O meu aluno sabe o que pode ter no meu objeto direto. Sabe o que é um verbo transitivo? Sabe o que é os tipos de verbo, o verbo de ligação, os predicativos, com maestria. Meu aluno sabe, tá? Que é a lógica da linguagem. Só que, então vocês imaginam, é um universo isso, né? Eu estou terminando 6. Em contrapartida, a gente vai trabalhar retórica como? O currículo. Então a gente tem aquele desespero assim para ajudar vocês, para que vocês também tenham acesso a isso, tá? Então é narração, que a gente começa do 6 para sempre. A Isabela faz narração ainda, né? Individual, em silêncio, mas faz. E agora com esse primeiro livro, tá bom?
para a gente começar a trabalhar a retórica. Então, o currículo tem o objetivo de ensinar classicamente as artes da linguagem. Para quê? Para que esse aluno seja livre para proclamar e convencer da verdade, tá bom? E quanto também às sequências, galera, fica a diquinha aqui, tá? Na mão de vocês, viu? Depende aí de vocês, de quanto vocês gostarem, que aí eu vou atrás. Olha lá, a Rebeca perguntou: quanto tempo você acha que leva para fazer os exercícios? Isso é importante, é uma excelente pergunta. Exemplo, uma fábula por uma semana, o que você sugere, Isabela? Olha, eu acho que depende do seu aluno, né? Porque se for algo muito novo para ele, for um negócio que tem uma dificuldade muito grande, eu acho que no máximo dos máximos aí, umas 2 semanas, viu? No máximo dos máximos. Eu acho que, assim, esse livro, ele é bem rapidinho, por conta que os exercícios, eles são bem... Qual é a palavra? É fluido, né? Isso, fluido. Obrigada, mãe. Então, acho que, assim, normalmente, dependendo aí também de... quanto tempo você está destinando a fazer esse estudo? Depende também de tempo, mas eu acredito que, assim, em média, uma semana e meia é um bom tempo por capítulo, né? Mas depende muito do aluno, como eu falei, por exemplo, vai fazer nesse texto da caranguejola aqui. Não, mãe, vamos fazer o texto da aranha, então eu vou ter que pesquisar. E aí, às vezes, o aluno já é uma coisa que ele gosta. Então, eu vou pesquisar tudo da aranha e tal. Aí, ele vai escrever o texto. Então, isso tudo envolve o quê? Princípios clássicos pedagógicos do Scolei. Maravilhamento. Por quê? Porque ele está tomando para ele. Eu vou fazer minha pesquisa. Isso já está preparando o nosso aluno para a fase da retórica, para um debate. Vocês percebem? Então, é tudo, gente. É tudo interligado. Não tem coisa compartimentada nas artes liberais da linguagem. É tudo junto, né? A linguagem é uma coisa só, tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui. Vai ter PDF? Então, gente, por enquanto a gente só está aqui com o livro físico na Wiclap. Vocês podem adquirir, como a gente já falou aqui, no site da mamãe. E onde mais? É só lá. Só lá no site. Tô gostando das perguntas, pessoal. Fico feliz, tá? Demais. Mais uma aqui, ó. Já tem de lógica? Segura aí, Ana. Segundo semestre, teremos novidades de lógica, tá? Lógica informal, falácias. Estamos nos empenhando para isso. Eu vou terminar o linguagem clássica 6, vou abrir uma coisa bem legal. E aí... tudo indica que a Rafa depois vai fazer um livro. Mas como eu tenho um projeto para o ano que vem, um projeto bem importante, que vai envolver as meninas, as crianças que vão participar desse projeto, precisam conhecer bem falácias. Então, eu separei o segundo semestre para isso. Eu já estou estudando, já estou no segundo livro já de pesquisa, mas porque eu acho que é imprescindível. No mundo que a gente vive hoje, tem que saber na ponta da língua. Falácia. Tá bom? Que é a lógica informal, tá? Olha, mas você tá atenta aí, Ana. Muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta? A Jaqueline falou, o céu é o limite. Muito lindo vê-la falando. Ai, glória a Deus. Rebeca, filha de peixe, peixinho. Essa aqui é demais, menina. Perfeito, muito obrigada, Gisele falou, incrível, Deus abençoe vocês, que incrível, parabéns a Silvana, ai que fofa. Gente, é isso, então não quero ficar mais aqui, são 50 minutos já de aula, tá? Mas já tá lá no site. A gente espera mesmo que abençoe vocês. Eu agradeço demais o carinho que vocês tiveram com a Isa hoje, isso do fundo do meu coração, e que Deus abençoe cada um de vocês, cada criança, que esse livro possa sanar, ajudar, né, as crianças, para que elas cada vez mais tenham vontade, ânimo, pique mesmo, aquele gosto pela escrita, tá? Espera que a Tati pediu para mostrar mais um pouquinho do livro. Mostra, Isa.
Bom, gente, a gente tem aqui, né, a capa. Aí quando você abre ele, tem o sumário. É meio jeitão do meu, assim, não é um livro assim todo lindo, assim, mas... Aí tem uma dedicatória da mamãe, que chique. E aí a gente já começa os capítulos, né? O livro tem, acredito... São 11 capítulos, umas 119 páginas. Ele não é grosso, tá, gente? Não é grosso mesmo, tá? Mas ele é bem objetivo naquilo que se põe a ensinar. Atrás tem as respostas, tá? E é isso, não tem muito segredo. Esse esquema de aula sempre é o mesmo, né, Isa? Esse tipo de exercício. O que vai mudar um pouco é que um vai amplificar, o outro vai resumir, que é o sumário, né? Sumarizar. Basicamente é isso. Então, para uma criança de 9 anos, 8 anos, é um exercício bem interessante. Vocês podem conversar sobre as fábulas, acho que essa é a parte mais importante, né? De conversar, entrar aí com o ensino socrático, perguntar para a criança o que ela acha. E isso aqui rende coisas muito boas, momentos muito preciosos na educação, né? Tanto para a mãe, o educador, quanto para os alunos, né? Exatamente. É um livro curto, gente, mas que foi feito com carinho, né? Acho que isso já importa. A única ressalva aqui, que não é muito importante, mas é bom falar, é o capítulo 8, que eu acho que ele é um pouco menor, mas é só isso, né? De diferente. Então é isso, tá? Vai estar lá no site. Essa live eu vou colocar no meu canal do YouTube. Se você quer saber mais sobre Progin, eu tenho uma playlist lá sobre Progin. Tenho a minha playlist sobre narração, assista. Tem minha playlist do Linguagem Clássica 1 também lá. Estou colocando também uma playlist do Flor do Lácio, que também é um livro de Progin, mas ele é um livro mais voltado para ensino médio, tá? Porque ele é bem pesado. Impossível uma criança de 8 anos fazer, tá? Tá lá, disponível para vocês gratuito. E essa live vai entrar também no site e no YouTube. Tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, né? Se for uma pergunta mais técnica, é que a Isabela, assim, tá aberto o perfil dela agora, mas a gente vai fechar, tá, gente? Não tem como deixar aberto. Aproveita enquanto dá. Mandem pergunta, qualquer coisa pode mandar para mim também. Aqui, ó, Leituras do Espírito falou que tá amando Flor do Lácio. Tá te ajudando a minha aula? Porque tem gente que não conseguiu usar, né? E ali eu tô ali destrinchando tudinho. Dá certo, funciona, é muito bom mesmo. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus, tá? Eu tô dando tchau. Então, pessoal, chegamos até o fim. Queria agradecer a todo mundo aí que vai me apoiar, né? Uma pequena microempreendedora, mulher brasileira, né? Com tantas dificuldades aqui. Gostaria de agradecer a todas. Não é todos, né? Quase saiu um todos. Gente, se eu falo isso, minha mãe me mata. Então eu gostaria de agradecer, foi uma experiência muito legal, né? Todo esse apoio. Acredito que, né, se der certo, talvez eu faça outros, então manda o Pix. Que aí a gente vai escrevendo. O Pix vai caindo na conta, a gente vai escrevendo no computador. Gente, eu posso com isso. Gente, é a mistura do colérico com o sanguíneo essa menina, viu? Só para finalizar também, como essa live vai estar no YouTube também, dá o C, curte, comenta e compartilha, né? Manda aí pros seus amigos, aquela pessoa que precisa aí de uma retórica melhor, fala, nós vai, tá precisando de uma ajudinha aí, manda aí que vai ajudar. É isso, galera. Então é isso, gente. Ainda bem que ela é bem humorada, né? Então, Deus abençoe vocês. Eu agradeço aqui o apoio, tá? De vocês estarem aqui. E, olha lá. Vou virar profeta do Pix, gente. Para, menina. Tá bom, então, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente agradece o apoio, tá? Deus abençoe vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau.